estamos aqui convidados pela SESCOM Rio de Janeiro, pela TI Rio, que são regionais dos nossos parceiros institucionais no Sistema Público de Escrituração Digital, que é a FENACOM e a FENAINFO. Tá? Então, a gente, num processo natural de divulgação da informação, né, que faz parte do SPED, a gente vem aqui em caráter. Né? Para mim, só está custeando a passagem, nem a alimentação, que eu fiquei na casa da minha mãe, então está tudo certo. Então, pelo menos a passagem para a gente vir não ter pagado do próprio bolso, mas esse é um trabalho da nossa atribuição, por lei, do nosso cargo, de orientação ao contribuinte. Tá? Então, meu nome é Daniel, eu trabalho na Receita Federal, eu sou ex-auditor fiscal da Previdência Social. Né? Então, na unificação das receitas, o cargo foi unificado, né? Passamos a ser auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, um nome grande aí, que pegou as atribuições de fiscalização da contribuição previdenciária. E dentro do ambiente do SPED, a gente trabalha agora a implementação de um novo modelo de escrituração fiscal para as informações decorrentes do trabalhador, né? De remuneração e de todos os eventos trabalhistas. Vou passar para vocês algumas informações. Qual o desafio que a gente tem na qualidade de administração tributária e outra administração federal? A gente precisa, ao mesmo tempo, simplificar as obrigações acessórias, né? Fazer com que o contribuinte possa, tranquilamente, gerar essas informações, o que não ocorre hoje, todos sabemos. Prestar serviço ao contribuinte cidadão, esse conceito de contribuinte cidadão é um conceito ainda que está sendo incorporado até dentro do próprio fisco, né? Ou seja, nem todo mundo é sonegador, não é mesmo? Tem gente que paga seus impostos e precisa ter a informação facilitada ao seu alcance, né? A grande maioria, inclusive. Tá? Ao mesmo tempo que nós temos que compatibilizar essa necessidade de prestação de serviço, uma administração tributária mais moderna, né? Em relação ao conceito tradicional, um modelo tributário complexo no Estado brasileiro, né? Muito decorrente do Pacto Federativo, aí, onde a gente tem inúmeros entes com autonomia e atribuições diferentes que exigem do contribuinte, muitas vezes até a mesma informações sobre o mesmo fato, com visões diferentes, e isso acaba dificultando um pouco o nosso modelo. E também o combate à sonegação, ou seja, não é simplificando que nós vamos abrir as portas aqui para que um contribuinte mal intencionado consiga incorporar a falta de pagamento do tributo na sua riqueza e, com isso, aos poucos ir engolindo o outro competidor que ali está disputando o mercado em pé de igualdade. Né? Então, nós temos aí um modelo complexo. Eu acredito que o SPED é a solução para a gente chegar ali no meio termo em relação a isso. Para vocês verem, no ano de 2010, é o último dado que esse estudo foi feito, nós tivemos 3,5 bilhões de reais em auto de infração da Receita Federal pelo não pagamento ou a não declaração de informações previdenciárias na GFIP, somente batendo folha de pagamento e GFIP. Posso considerar, inclusive, que isso não é sonegação, porque quem apresenta uma folha de pagamento e apresenta a GFIP e dá uma diferença dessa, eu posso ver que isso aqui trata-se de erro na prestação da informação. Né? Não é intenção desmedida em sonegar. Aqui embaixo já é um pouco diferente. Então, nós tivemos um resultado de fiscalização encerrado em 2010 sobre salários ordenados pagos a empregados não incluídos em folha de pagamento. 1,7 bilhões de reais em contribuição, não é em salário. Tá? Em contribuição, 20%. Então, aqui a gente sabe que o valor de salário fora da folha é um valor. Isso só nos que foram fiscalizados, né? Deixar claro. Não é do universo total de contribuintes, só dos que foram fiscalizados. Okay? Bom, a solução ela não passa por um ente sozinho, né? Ela passa por um conjunto de atores que precisam trabalhar integrados para que o resultado seja frutífero. Então, o SPED ele trouxe um conceito autorizado de construção coletiva. O decreto 6.022, ele traz lá no artigo 5º dizendo, olha, os parceiros do SPED, ou seja, a Receita Federal, Secretarias de Fazendas Estaduais, órgãos da administração direta e indireta da União, de Estado, Distrito Federal e municípios, podem contar com a participação da sociedade empresária, das entidades parceiras,
representativas. Então, é o que o SPED, autorizado por um decreto presidencial, começou a fazer. Ou seja, na hora que a gente vai construir uma solução que vai exigir informação do contribuinte, nada melhor que esse contribuinte participar desse processo de construção, né? E dizer para nós, se tem duas maneiras de gerar informação, uma que o contribuinte está mais adequado nos seus sistemas operacionais e outro que ele vai ter que fazer toda uma reestruturação, e para o fisco o resultado é o mesmo, por que não fazer da forma, então, mais adequada a esse contribuinte? Fazer com que ele tenha menos ônus, né? Seja um processo menos oneroso. Então, esse é o pensamento quando se cria essa estrutura de trabalho. Então, quem participa, né, os fiscos, os empresários, contadores, os empresários menos, contadores participam mais um pouco, né? Os juristas também participam mais um pouco, órgãos reguladores e judiciário. Tá? Então, às vezes, tem empresário que diz, isso aqui é coisa de contador, né? Vai para lá e resolve. Agora, o empresário, se ele não tem a informação, né, o contador tem que deixar claro para esse empresário que, olha, a sua escrituração não tem as informações porque você não prestou essas informações na hora de gerar, né? O novo Código Civil trouxe uma nova visão da profissão, inclusive, que é aquela de corresponsável, né, pela informação que está trabalhando. Então, você tem que ter um zelo maior e alertar o empresário cliente, né, de que aquela informação é de responsabilidade dele gerar. O contador é um instrumento, é uma ferramenta, né, que vai permitir o elo no cumprimento da obrigação. Mas na hora de a gente multar, a gente multa o empresário. Se o empresário chega com a cartinha para vocês depois aqui, ó, olha, eu recebi isso aqui da Receita Federal, acho que é seu, né? Aí é uma relação privada, mas a orientação é clara, no sentido de que a multa sai em nome do empresário e não de quem está efetivamente sendo responsável ali pelo cumprimento da obrigação. Tratando agora um pouco mais especificamente do nosso escopo, que é a escrituração fiscal digital, a gente tem que esse modelo ele integra programas governamentais de peso. Tá? Primeiro, ele unifica a Receita Federal, de uma vez por todas, nos seus processos internos. Então, eu capto a informação via FD Social, eu vou ter uma DCTF acoplada a essa escrituração. Essa DCTF vai entrar nos sistemas da Receita Federal como entra a DCTF atual. Todos os tributos federais vão ter exatamente o mesmo fluxo. E, a partir daí, eu tenho certidão única, eu tenho parcelamento único, pedido, consolidação de débito, eu tenho todos os serviços que uma administração tributária unificada deve prestar a esse contribuinte. Tá? Então, a partir daí, eu começo a integrar todos os meus processos internos como instituição. E isso é PAC, tá? A 11.457, lá de 2007, a lei que criou a Super-Receita, ela teve essa intenção, né, de unificar procedimentos. E integra o SPED, que também é do PAC, que é um novo mandamento para as administrações públicas, ou seja, o SPED ele não é uma opção. Eu acho que eu vou fazer uma nova ligação. Será que eu vou usar o SPED ou não vou usar o SPED? Tá? Então, ali não é uma opção da administração. Um fluxo único de informação. Então, ao fazer a prestação da informação do trabalhador, hoje eu faço o CFIP, faço a RAIS, faço a DIRF, o CAGED, faço a comunicação de acidente de trabalho, faço o PPP, né, aquele palavrão. Todos vocês conhecem, fazem o PPP, tenho certeza absoluta disso, né? E por aí vai. Só que a informação ela é de uma única fonte, ou seja, são eventos que ocorrem na vida laboral do trabalhador. E aí, cada uma dessas declarações pede um formato diferente de arquivo, né? Uma estrutura diferente, um extrator diferente para montar, e visões diferentes, que a natureza, isso é claro, porque a visão decorre da legislação aplicada. Então, até dentro da Receita Federal, DIRF e GFIP, por exemplo, a visão previdenciária é uma, a visão do imposto de renda retido na fonte é outra, inclusive a base de cálculo é diferente, um é regime de caixa, outro é de competência. Então, há todo um dificultador aí na montagem de um arquivo único, mas o desafio está posto, temos que enfrentá-lo, né? E temos que criar soluções para que tenhamos êxito naquilo que estamos nos propondo. Tá?
Então, a padronização, eu passo a ter, então, um único padrão de linguagem com extratores e softwares. Eu falo a linguagem SPED, arquivos hierárquicos, arquivos XML, arquivos TXT montados. Então, é um padrão de linguagem, desenvolvimento, de montagem de arquivos, e também a transparência fiscal. Essa relação do SPED, quando a gente cria um livro, é óbvio que nós estamos preocupados em melhorar a qualidade da informação que o contribuinte presta para os entes que recebem, tá? E essa melhoria da qualidade, ela influencia também na visibilidade e na rastreabilidade que o governo tem em relação às operações privadas que ocorrem, não só na trabalhista, como relacionados a outros livros do Sistema Público de Escrituração Digital. E aí está o mandamento, é o artigo 2º, né? O SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção. Então, aqui é o mandamento, ó, unifica as atividades de recepção, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. Então, nós temos que respeitar esse mandamento. E aí, falando em remuneração, né, cada órgão aqui tem uma necessidade e uma visão. A Receita Federal, ela trata das contribuições previdenciárias do imposto de renda retido na fonte. A visão dela é arrecadar, cobrar, fiscalizar e normatizar. Ok? Então, essa é a função da Receita Federal. Prover o Estado de recursos. O INSS, ele já tem uma outra visão sobre o mesmo fato. Essa remuneração para ele é salário de contribuição. Ele vai conceder um benefício previdenciário, vai reconhecer um direito desse trabalhador. O Ministério do Trabalho e Emprego olha e fiscaliza o FGTS e os direitos trabalhistas, tá? Então, ele ali acompanha, ele exerce um papel fundamental do Estado, que é a tutela do trabalhador nessa relação onde ele é mais fraco que o empregador. Não tem quem olhe por ele, então o Estado olha, e o Ministério do Trabalho e Emprego exerce essa função. E aqui, a Caixa Econômica. Em relação ao FGTS, você vê que tem duas visões, certo? Não é a Caixa que fiscaliza o não cumprimento das obrigações relacionadas ao FGTS, é o Ministério do Trabalho, é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT, tá? Onde os auditores dos fiscais do trabalho atuam. Aqui a Caixa, ela é responsável pela arrecadação do FGTS em relação a cada conta de cada trabalhador, fomos vistos hoje de manhã bem claramente, a necessidade de controle, e em relação à cobrança e gestão do fundo, tá? Que na verdade é o passivo do fundo. Por que passivo? É um passivo da Caixa para com o trabalhador. Por isso chama-se passivo do fundo, tá? E aqui, então, vários órgãos. A composição da remuneração aqui, por exemplo, eu tenho PLR, participação nos lucros e resultados. É base para a contribuição previdenciária? Não, não é base. É base por imposto de renda retido na fonte? É base. Tem que estar em folha específica? Tem que estar separado, né? Tem que estar numa apuração do imposto específica, tributação exclusiva, mas não precisa estar em folha específica. Não há norma que diz isso. A folha pode ser uma só. Agora, aquela base de cálculo ela tem que estar separada, porque a tributação do IR-fonte é separada, como 13º. Tá? Então, a gente, nesse emaranhado de situações, muitas vezes a gente associa uma legislação a uma regra e vira usos e costumes, e nada disso que tem que usar aquilo ali. Por exemplo, folha de pagamento é uma só no mês. Não tem folhas complementares, certo? Isso tem pelo hábito, né, desse processo de folha de pagamento nas empresas, em que a relação entre trabalhador e empregador ela ocorre de forma meio desorganizada. Desorganizada não porque as empresas são desorganizadas, porque a relação é complexa mesmo, é relação humana, diferente de uma relação fisco-contribuinte puramente tributária. Ali tem um trabalhador que vai buscar seu direito na justiça, que pede uma reintegração no sindicato e consegue na justiça, aí tem que refazer os meses para trás, né? Um dissídio coletivo. Ali é uma relação que é extremamente volátil. E isso faz com que o índice de eu ter que retificar um período de apuração para trás seja extremamente maior do que numa relação mais estável de apuração de tributo, né? Então, aqui nós temos que ter um zelo maior em relação a essa informação.
Bom, já que todo mundo pede essa informação com diferentes visões, nós precisamos dar um jeito. Então, o objetivo do FD Social é criar uma obrigação que atenda às necessidades dos órgãos, porque se eu não atender a necessidade do órgão, não adianta que ele não venha, né? Se essa escrituração aqui, para a Caixa, não permite que ela individualize na conta do trabalhador cada um dos FGTS recolhidos, a Caixa não vai participar do processo, porque não atende a necessidade de gestão da atribuição legal e competência que ela tem. Então, a obrigação do SPED, ela tem que atender essa necessidade. Atendendo a necessidade, que é o que a gente espera, nós vamos substituir essas obrigações aqui. Livro de registro de empregado, o famoso livro preto, né? Tem que estar lá em cada um dos estabelecimentos e tal. Às vezes sofre uma enchente, né? Ou um incêndio. Acontece algumas coisas com esse livro aí, e aí fica difícil recuperar as informações. Folha de pagamento, também não precisa mais ficar na empresa, tá? Diferentemente da nota fiscal eletrônica, em que a guarda ainda fica por conta de quem emitiu a nota, porque é um documento fiscal que ele simboliza uma operação realizada, a folha de pagamento ela passa a existir apenas em meio eletrônico, como é a ECD, a contabilidade digital, né? Eu não preciso ter o meu diário em papel guardando. Por quê? Porque ele é um livro composto por diversos documentos fiscais que originaram aquelas transações, fiscais, econômicos, né, contratos jurídicos. Então, eu tenho lastro para aquela informação documental. Já a nota fiscal, não, ela é o próprio lastro, então, por isso, ela precisa ser mantida pelo contribuinte. Aqui é a mesma coisa. Adentro, a folha é apenas um registro final, né? Eu tenho o evento pagamento de trabalhadores, contrato de trabalho, uma série de lastros que eu posso utilizar para validar essa folha. Então, por isso, o contribuinte não precisa mais guardar a folha de pagamento. A folha de pagamento passa a existir apenas em meio eletrônico, enviado ao SPED. O recibo que o contribuinte terá é suficiente para comprovar que ele entregou aquela folha, tá? GFIP, RAIS, CAGED, DIRF, na parte de folha de pagamento, né? O Leônidas de manhã apresentou a DIRF para vocês. Essa DIRF vai valer durante todo esse ano calendário 2013, com as mudanças que estão sendo colocadas, que não são muitas, mas ela vai migrar toda a parte de folha de pagamento para dentro do FD Social. CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, vai ter um evento específico que vai comunicar isso dentro da folha. O perfil profissiográfico previdenciário, está aqui todo um ambiente de risco ocupacional. Arquivos eletrônicos entregues à fiscalização, o famoso MANAD, né? Aliás, a folha é uma evolução do MANAD, partiu do MANAD para a gente chegar numa solução adequada à necessidade atual. E o formulário de seguro-desemprego, que é a entrega a todo trabalhador no momento da rescisão, e tal, que a empresa tem que gerar, tá? Já que a SPPE, Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, é parceira do projeto, ingressou no projeto agora, recentemente, tá? Redução do custo de conformidade. Existe um relatório do Banco Mundial, não sei se vocês já viram, o Doing Business. Todo ano ele mede o ambiente de negócio do país. Ele mede como? São diversos indicadores que dizem qual é a facilidade que a empresa tem para fazer negócios naquele ambiente. E dentro desses indicadores, nós temos aqui um indicador pagamento de impostos, tá? Então, o Brasil caiu em relação ao ano passado, de 2011 para 2012, para a 126ª posição no ranking de 183 países. Tá? E aqui, no pagamento de imposto, nós ajudamos a derrubar aqui na 150ª posição nesse indicador. Muito por causa do modelo tributário brasileiro, e não só da obrigação acessória. Ou seja, na quantidade de tributos, na quantidade de entes que requisitam tributos, né, essa repartição de competências constitucionais do nosso sistema tributário, ela ocasiona esse tipo de situação, tá? Bom, nós temos que melhorar isso, né? Isso é um cenário posto, é um desafio para a administração pública poder superar essas questões, ou pensando numa reforma estrutural, ou facilitando aquilo que está mais presente, que é aquilo que está mais próximo e que depende de menos reformas estruturais, que é, no caso, a obrigação acessória. Quais são os produtos que nós vamos ter no nosso FD Social, então?
a escrituração fiscal digital, né, das obrigações previdenciárias trabalhistas e fiscais, com imposto de renda, e o povoamento, então, de um banco de dados inicial com essas informações. Para os pequenos empregadores, nós vamos ter um módulo totalmente web, onde ele vai se validar ali, ok? Então, estou falando Simples Nacional, estou falando de MEI, né? Alguém falou, né, que os contadores estão até altruístas agora, fazendo de graça esse serviço para o MEI, não é isso? Escutei alguém comentar, né? Mas que até havia uma força-tarefa, né, com o SEBRAE, com a entidade dos contadores, para auxiliá-los, né, nesse primeiro momento, pelo menos para dizer para ele o quanto eles têm que pagar, porque 45% é inadimplente, né? Pô, mas ninguém me falou que eu tinha que pagar nada. Falaram que eu tinha que ser MEI. Bom, registro de eventos trabalhistas, banco de dados com a visão empregado, DCTF Web, portal do trabalhador. Esses são produtos que nós vamos apresentar dentro desse... E eu gostaria que vocês depois prestassem bastante atenção nisso aqui, ó. RET, registro de eventos trabalhistas. Eu estou mudando o fluxo atual, né? Eu estou desassociando, eu digo, né, a equipe do projeto, está desassociando a informação hoje de movimentação que vem na GFIP, aquela informação junto com a remuneração, para o momento em que ela efetivamente ocorre. Ou seja, ela deixa de ser um evento mensal para ser um evento sem periodicidade definida, a partir do momento em que ele ocorre na empresa. Eu admiti um funcionário novo, quando é que eu tenho que mandar o evento de admissão? Ó, vamos olhar para a legislação do trabalho. Quando é que tem que registrar esse cara no livro? Imediatamente anterior ao início da atividade laboral. Então, imediatamente anterior ao início da atividade laboral, vai enviar um evento de admissão. Se enviar lá no dia 7, um pouquinho antes da folha, já tem assim, ó, a data da contratação, data X, enviado a posteriori. Infração da legislação trabalhista. Ok? Pausa para reflexão, né? Ok? Mas essa reflexão tem que ser feita realmente. Tá? Um dos efeitos aqui é a gente mudar um processo de trabalho que ocorre. Não mudar ele totalmente, mas tem coisa que está muito solta, né? Que merece ter ali um compliancezinho, né? Uma gestão mais adequada. Okay? Sistema de consulta da declaração, ou seja, o empregador ele vai ter vários relatórios, totalizadores, consulta das informações prestadas, a base RET, relatório de resumo de folha, vai estar tudo disponível na aplicação para o empregador. Qual DCTF que está, o status dela, qual que foi retificado, qual que não foi, qual que está valendo, vai ter toda uma consulta bem elaborada para isso. O módulo de reclamatória trabalhista, e aí nós estamos pensando, a proposta é que o juiz do trabalho envie essa informação da reclamatória. Nós temos uma parceria com o TST aqui, específica, porque assim, ó, o TST tem uma jurisprudência desfavorável à Fazenda. Quando ele reconhece vínculo empregatício, ele não executa a contribuição previdenciária lá na Justiça. Ele passa para a Receita Federal executar. Por quê? Porque, segundo a alegação que eles têm, olha, não é reconhecido o direito imediato do benefício do trabalhador nessas sentenças. Então, se não é reconhecido o direito, eu não vou cobrar algo que não tem a contrapartida. E aí, por que isso não é feito hoje? Porque o trabalhador ele tem que fazer o mais de EFIP para reconhecer aquele vínculo de todo o período e muitas vezes não faz. Porque é exaustivo, você tem 36 meses, você tem que remontar a época do fato gerador, não é isso? Fazer mensalmente cada uma daquelas informações com todos os outros caras que estavam, né? Ou seja, todos nós sabemos o complicador que é desse processo. Então a ideia aqui é que o Sistema da Justiça do Trabalho, o PJE, processo judicial eletrônico, que ele, ao final, ele conecte com o FD Social e já tem um layout, já passamos o layout para eles já estão executando, já fizeram um primeiro protótipo, já apresentaram para nós, já estamos construindo em conjunto isso. O juiz aperta o botão e vai FD Social. Certo? Aí o cara me perguntou, mas você é maluco? Você vai botar a obrigação para o juiz do trabalho? Pirou, né? Aí eu falei, não sou eu que estou colocando obrigação nenhuma. Primeiro, não vai ser obrigação. Inicialmente, eles vão fazer aqueles que quiserem fazer, o juiz pode transmitir. Aí, quando ele fizer isso, o contribuinte ficaria desobrigado, né?
mas, a posteriori, a tendência é que isso como seja um processo muito automático, ou seja, ele não tem trabalho extra, basta ele continuar o processo lá, mandar um enviar, né? Os sistemas estão conectados. E aí o que o desembargador do TRT-8, que era o que estava presidindo esse trabalho lá com a gente, ele falou para mim, olha, nós queremos mandar esse negócio. Nós queremos que o resultado da nossa sentença seja efetivo, ou seja, que o trabalhador tenha rapidamente aquele direito trabalhista reconhecido, o efeito financeiro dele e o direito previdenciário reconhecido da nossa sentença. Então, todos os desembargadores e juízes vão querer encaminhar essas informações, pode ficar tranquilo. E a gente até reverte a jurisprudência para vocês, se isso for feito. Tá? Então, há um trabalho bem integrado em relação a isso. O plano de capacitação e divulgação, já estamos fazendo aqui, né? Esse evento já faz parte. E o atendimento integrado aos órgãos da administração direta e indireta federal, né? Ele até colocou aqui na parte da manhã, por que os órgãos não conversam, né? Há uma dificuldade grande, a gestão do governo é muito ampla, muito grande, e mais devagar a gente tem conseguido integrar aí algumas ações. Então, estão participando. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Vai ser bom para algumas coisas e vai ser ruim para outras. Ou seja, algumas facilidades que o meio prático hoje coloca aí, né? Vou citar alguns exemplos depois, mas algumas facilidades que ocorrem nessa relação, por exemplo, o cara entrou trabalhando de manhã, aí não gostou do serviço, foi embora no final do dia, né? Nessa situação aqui, para fazer qualquer recolhimento, qualquer registro da existência desse cara, eu vou ter que fazer uma admissão, uma demissão, né? E verificar o dia de trabalho, lá quanto é que foi, tá? Ou seja, as formalidades vão passar a ser exigidas para qualquer situação em que a legislação remonte, né? E aí, como todos os fiscos, a fiscalização do trabalho, a fiscalização da Receita, os representantes da INSS vão todos olhar para o mesmo lugar, nós vamos conversar, nós vamos se entender e vamos trocar ideia, né? Então, esse é um efeito, né, desejável do governo. Tá? O fluxo, então. A proposta do novo formato da folha de pagamento, eu tenho um evento inicial, onde eu vou começar a minha folha de pagamento. Esse evento ele vai trazer para nós quais são os funcionários ativos da empresa. Tá? A partir daí, eu vou ter eventos trabalhistas, admissão, afastamento, desligamento. Ocorreu o desligamento, eu mando até o 10º dia. Afastamento por acidente de trabalho, eu mando no dia seguinte, né? A legislação já fala sobre isso. Nós aqui vamos dar publicidade a essa legislação já existente, não vamos mudar regras já existentes. Tá? Então, não vamos criar novas obrigações que já a empresa tem que prestar. É porque, como está tudo no papel, tem muita coisa que não é observado. Na hora que for para o meio eletrônico, as coisas vão aparecer. Tá? Vão aparecer no sentido de que, se o cara está afastado, ele não precisa estar na folha. Mas se ele não está afastado, ele tem que estar na folha. Na hora que for mandar a folha, cadê o fulano? Não, o fulano está afastado, mas não recebi o evento de afastamento dele. Né? Então, eu vou estar ali controlando uma base de dados da empresa. Na hora que a empresa mandar a informação, ela vai ter que fazer aquela informação estar coerente. Tá? E esqueci de mandar o evento. Né? Vai mandar a CAT com 30 dias depois da data que tinha que mandar. Ok? Porque eu tenho a data do fato que ocorreu, né? E a data de envio daquela informação. O fiscal do trabalho falou para mim assim, olha, vai acabar aquela história do cara deixar uma página em branco no livro preto. Né? Qualquer coisa ele vai lá, volta naquela página lá atrás, escreve tão rapidinho. Agora não dá mais, porque tem as datas cronológicas de envio, né? Então aqui as coisas têm que ocorrer no momento adequado. O evento mensal da Folha, tá? Isso aqui via web service ou via uma aplicação web. E a partir daí alimenta a base do SPED, que vai ter o repositório e a base de validação, depois alimenta as bases da Caixa Econômica. Então isso aqui é uma coisa importante, ou seja, eu não estou criando uma base, eu vou acabar com a base do PIS, que vocês viram aqui de manhã, todos os complicadores da base do PIS. Não, a base do PIS continua existindo. Tá? A base da RAIS e do CAGED continua existindo. Okay? A base do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, continua existindo. O que vamos ter agora? Uma fonte única de entrada de dados.
É isso que nós vamos ter, ok? Mas o que tiver que ir para a Caixa, para a FGTS, vai. As validações que a Caixa necessita vão estar constando na entrada da FD Social. Tá? Então, nós temos aí uma série de avanços, mas a fonte é única. Tá? E aí eu começo a trabalhar alguns aspectos técnicos que eu acho que tem uma alteração mais evidente em relação ao que se pratica hoje. Okay? Então, a tabela de rubricas, eu passo a ter, primeiro, a validação dos trabalhadores da folha com o RET. Como eu mando a admissão, o afastamento à medida que ele ocorre, ele vai entrando e vai povoando o livro de registro de empregado eletrônico do trabalhador e da empresa. Vem. Na hora que vier a folha de pagamento, eu vou confrontar essa folha com esse livro. Então, eu tenho 100 empregados ativos. Ok? Na hora da folha, o cara vem e manda 20. Eu falo, olha, está faltando ou demissão de 80, ou falta 80 na folha de pagamento. Então, você tem que complementar. E aí eu digo quem são, né? Tem todo um relatório de inconsistência. Vai dizer, ó, é fulano. Está todos esses aqui com vínculos ativos na base e você não está trazendo essa informação na folha. Isso é um auxílio já, né? Na verdade, isso é um controle. Eu dei um exemplo muito crítico, mas eu posso trabalhar isso com uma informação. Um erro mesmo, né? 1 ou 2 empregados, aconteceu alguma coisa e ele não veio, mas a base está te ajudando. Olha, calma que está faltando 2, são esses caras aqui. Procura ele lá. Então ele até te impede, né, de cometer erro em relação a isso. Tá? Então é uma forma de eu estar ali trabalhando junto. Ao mesmo tempo que você gera informação, eu também te ajudo devolvendo informação para auxiliar na geração. Esse é um modelo novo, bastante interessante. Você vê que alguns serviços que estão sendo disponibilizados pela Caixa, pela própria Receita, já vão nesse sentido. A ideia aqui é nada mais é do que ampliar essa visão, ou seja, eu tenho que ajudar o contribuinte com a informação que ele já me prestou antes a montar aquela própria escrituração. Tá? Na tabela de incidência, eu vou ter aqui uma vinculação entre a tabela da empresa de rubrica com uma tabela padrão. Já ouviram falar em plano de contas padrão de contabilidade? Né? Na ECD não tem um. Tem um plano referencial, né? Não obrigatório. Mas no FCONT tem. No FCONT tem um plano padrão lá, um plano fiscal. Né? Não é contábil, mas é fiscal. Aqui nós vamos ter uma tabela padrão. A empresa pode chamar de abono XYZ, sei lá como quiser a verba dela lá, com o código que quiser, não tem problema nenhum. Não precisa mudar. Ela vai referenciar na tabela padrão qual é a natureza daquela rubrica. Se é salário, se é hora extra, se é abono, se é auxílio. Ele vai classificando. Do jeito que ela quiser chamar lá, pode chamar, não precisa mudar o sistema operacional. Mas tem um depara de relacionamento entre a tabela de rubrica da empresa e uma tabela padrão que indica qual é a natureza remuneratória, indenizatória, ressarcitória daquela tabela. Ok? E aí, qual o saneamento prévio que tem que ter? Primeiro, verificar se toda a incidência está correta, né? Está bonitinho lá, classificação. E segundo, eu posso ter várias rubricas da empresa migrando para uma única rubrica da tabela de incidência. N para 1, não tem problema. Eu não posso ter o inverso. Uma rubrica migrando para 2 na tabela de incidência padrão. Tá? Ah, porque eu tinha auxílio e abono na mesma rubrica. Infelizmente vai ter que alterar, então. Tá? Porque você está com 2 naturezas de verba distintas, identificado por uma natureza de verba. Não pode. Tá? A tabela de incidência ela identifica qual é a verba que está sendo paga. Okay? Então, isso é importante estar bem classificado. Então, esse aqui eu vejo como um dos esforços antes. Qual é o grande papel da nossa presença aqui? Tá? Ninguém quer sair multando todo mundo, não. Pelo contrário. Aqui é um trabalho de construção coletiva. A gente quer que todo mundo esteja adequado a essa situação. Então, o objetivo é, previamente, iniciar trabalhos que vão evitar um prejuízo lá na frente. Então, se a gente começar agora a se preocupar com isso e trabalhar essa informação, quando entrar em produção FD Social, tá beleza, essa situação já foi saneada. Tá? Aqui é a estrutura que eu estava falando. Agora é tudo nas nuvens, né? Só espero que não seja tempestade. Né?
Tá? A nuvem ainda não está carregada. O registro de eventos trabalhistas, eu vou ter toda a visão de empregador, lotações, cadastros, tabelas, a visão do empregado, informação CPF, PIS, NIT, tudo aqui. E na hora que vier a folha, ele vai, no momento de transmissão, olhar para essa base, validar e devolver a informação. Aceita ou não aceita o teu arquivo de folha. Tá? Então, a toda a folha isso vai acontecer. Aqui o exemplo da tabela de incidência. Abonos e auxílios é o grupo, codificação, abono PIS/PASEP, abono legal, o que é? Aquele que decorre de lei, auxílio babá, assistência médica, por aí vai, tá? Então vai fazer um depara, tem a descrição do que está na legislação e a incidência. Se é base para o FGTS, se é base para a contribuição previdenciária e se é base para o IR-fonte. Okay? Quem trabalha com um pequeno empregador vai ter uma diferença. Tá? Nós vamos deixar de usar a matrícula SEI para produtor rural, contribuinte individual equiparado à empresa, então advogados, médicos, né, que tem ali, ainda não se constituíram como empresa, CNPJ, ainda se trabalham como pessoa física, porém são equiparados à empresa para atividade de contribuição previdenciária. Nessa situação, nós não vamos mais usar o SEI, nós vamos usar o CPF dele, visão integral do contribuinte. Okay? Então, o que acontecia? O cara tinha 15 fazendas. Cada fazenda tem um SEI diferente. Então, é como se ele fosse 15 contribuintes diferentes. Né? E aí você nem aproveita as informações. Aqui não, ele é um CPF com várias atividades. Código de Atividade da Pessoa Física, CAIPF. Né? CAIPF tem vários entendimentos, mas aqui, tecnicamente, é só Código de Atividade Econômica da Pessoa Física. Tá? Então, isso vai ser um número sequencial vinculado ao CPF. Então, eu sou médico, eu tenho um consultório médico, ainda tenho 2 fazendinhas que eu administro. Né? Nessa situação, ele vai ter CAIPF-1, endereço do consultório, os empregados que estão ali. CAIPF-2, o endereço da fazenda, os empregados que estão ali. Mas é tudo na visão CPF. Ok? Tá? E aí, primeiramente, como é que a gente vai fazer? A gente vai trazer uma consulta da base para verificar qual é a SEI que está ativa, para transformar para esse CPF. Então, vai ter todo um trabalho de integração para vocês saberem, olha, esse CPF tem essas 6. Quais dessas estão ativas? Essa. Então, essa aqui vai virar o CAIPF-1? Sim. CAIPF-2? CAIPF-3? Ok, beleza. Na primeira obrigatoriedade. Depois fica mais fácil até de fazer manutenção disso. Tá? E a substituição da matrícula SEI de obra pelo CNO, Cadastro Nacional de Obra. Não muda muita coisa, somente a nomenclatura. A estrutura numérica é exatamente igual. Então, os sistemas não são impactados em relação a isso. Tá? Só vai mudar a descrição de campos. O tomador de serviços na seção de mão de obra vai passar também a gerar essa informação na FD Social. Tá? Como é que é hoje o processo? Para aquele que é fiscalizado, é extremamente complexo o trabalho. Ele tem que apresentar todas as GPS de todos os prestadores, com relatório, com nota fiscal, etc. pensado. É um trabalho volumoso de prestação de contas disso aí. Porque ele simplesmente recolhe no CNPJ do prestador de serviço, mas não tem nenhuma outra informação do cara. Então ele fica anexando GPS com nota fiscal, GPS com nota fiscal, GPS com nota fiscal. A partir do momento que ele vai informar aqui, ele vai recolher no seu CNPJ, junto com o seu DARF, com as suas outras informações, tá? E ele vai prestar aqui, num campinho na FD Social, ó, prestador tal, retire tanto, prestador tal, retire tanto, prestador tal, retire valor X, isso vai embora, e o crédito é aproveitado com essa informação da FD Social, e não mais lá no recolhimento. Tá? Então, isso facilita para o controle da empresa, muito mais do que ficar com aquele bolo de nota fiscal de GPS apresentado lá e guardando, ok? Como será a entrega de arquivos? XML. Tá? Nós não vamos mais trabalhar com o arquivo TXT nessa escrituração. Essa foi uma mudança recente
uma proposta do prestador de serviço, vocês vão ver que tem ganhos bem satisfatórios em relação a isso, tá? Primeiro, que eu não tenho mais a visão integral de folha de pagamento, tá? Os dados de contra-cheque serão entregues no formato XML, como se fosse um evento. Então, a folha ela é composta de uma série de eventos, eventos trabalhistas e eventos de remuneração. Então, o conceito de que toda a minha relação com o trabalhador ela decorre de eventos, tá? Esse evento, ele vai ter a distribuição de dados por ente é muito melhor, né? Pode ser o arquivo original pontual, e aqui as grandes vantagens disso, eu saliento essas aqui, ó, são mais ligadas aos contribuintes diretamente. Retificação. Nós ouvimos de manhã a moça da Caixa falar que para o FGTS basta retificar aquele empregado, mas para a Previdência não. Tem que retificar toda a folha de pagamento. Vocês sabem o porquê disso? O porquê a Previdência é um regime contributivo. Só recebe quem paga. Tá? Então, eu não posso reconhecer benefício lá no CNIS se não tiver o pagamento da contribuição antes. Tá? No caso do empregado, quem paga é ele, a empresa retém, então basta que a informação venha. Se a informação vier, já presume-se o recolhimento. Se a empresa não recolheu, o problema é da Receita Federal, não é do INSS. Tá? Então, nessa situação, ele precisa constituir o crédito total para poder reconhecer o benefício. Na hora que retifica, eu não posso deixar retificar só o cara, se eu não sei que a contribuição total está sendo mantida em termos de cobrança. Se ele mudar a contribuição devida, eu posso perder 2 ou 3 caras ali e a empresa está pagando menos do que deveria. E aí eu não posso reconhecer o benefício. Esse é o problema. Tá? Aqui, dentro dessa estrutura, eu vou poder permitir aliar o útil ao agradável, ou seja, na hora de retificar, e nós já vimos aqui que tem N problemas para retificação, não só por conta da empresa, na conta da própria relação trabalhista em si, nós vamos ter uma situação em que eu abro a folha de pagamento, informo o XML de cada empregado que está sendo retificado. Se eu tenho 20 e só tenho um que está sendo retificado, é um empregado, ele troca esse empregado na folha, fecha a folha com um novo totalizador, envio e acabou a retificação. Ou seja, eu mantenho a integridade da folha de pagamento pelos totais, porque eu vou reconferir à medida que eu troquei o empregado, e não exijo da empresa que reprocesse todo mundo, toda hora, na hora de retificar. Tá? Eu simplesmente vou lá e troco somente aquele trabalhador. Não dá para ter uma célula inferior ao trabalhador, porque aí também é um pouco demais. Ah, eu quero só a verba que eu vou mudar. Aí não dá, né? Mas o trabalhador dá para manter dessa forma, isso facilita o processo de trabalho, ok? Como é que vai ser o fluxo da informação do FD Social, então? Tá? Eu tenho eventos iniciais para eu começar a trabalhar, vou começar a trabalhar com o cadastro de contribuinte. Vocês já conhecem o bloco 0 das escriturações? O Jonathan já apresentou para vocês, já fez algumas vezes a apresentação, e toda escrituração tem um bloco 0, né? Que é o bloco de cadastro do contribuinte. Você fica repetindo ali todo arquivo TXT que vocês têm, ou escrituração que você tem que mandar, você tem que repetir aquele bloco 0. Aqui não vai ser assim. Você manda o bloco 0 uma única vez, alimentou a informação na base de tabela do contribuinte, e a partir dali eu só mantenho, faço a manutenção. Mando o evento de alteração toda vez que eu tenho que alterar. Mando o evento de alteração toda vez que eu tenho que alterar. E assim vai ser para todas essas tabelas aqui. Eu não vou precisar mandar todo mês tabela de rubrica, tabela de cargos e lotações, tabela de lotações de departamentos, de cargos, de funções, de processo judicial. Eu entrei com uma ação para não pagar o INCRA. Botei lá a ação tal, não calcula a INCRA, assim assado, entrei lá. Eu não preciso todo mês dizer, olha, estou com ação com INCRA. Então, a tua ação está lá, no momento que ela deixar de valer, você vai lá e dá uma data fim nela, ela para de valer. Certo? Então, esse é um ganho em termos de que eu não tenho um estabelecimento toda hora nascendo na minha empresa, eu não tenho uma lotação nova toda hora. Aí eu estava conversando com o pessoal de construção civil, aí os caras falaram, eu tenho uma obra toda hora. Eu falei, que ótimo, né? Senão que a economia tá beleza. Mas mesmo você tendo uma obra toda hora, é melhor você criar só aquela obra que nasceu naquele mês, do que todo mês você gerar a tua tabela com todas as obras e tal, né? Então você tem uma tabela única da empresa,
num ambiente compartilhado lá, e você vai fazendo manutenção. Ah, eu quero saber a tabela de rubrica, porque o contador anterior, a culpa é sempre do contador anterior, pelo menos nas empresas que eu fiscalizei, né? Eu cheguei lá, e aí, por que não está batendo a folha com a GFIP? Cara, isso aí, eu não sei, o contador antigo que fez isso aí, ele não está mais aqui, né? Bom, agora nós vamos saber quem foi o contador antigo, certo? Por quê? Nós vamos ter o certificado, né, etc. e tal, e nós vamos ter uma tabela única em que eu vou ter todos os eventos de atualização dessas tabelas, desde todo o seu histórico. Tá? Então, eu quero saber a tabela válida no momento, eu tenho um relatório que gera qual é a tabela válida para aquele momento. Para momentos anteriores também, qualquer competência, eu quero saber qual era a minha tabela válida na competência tal. Eu tiro lá. E eu quero o histórico da minha tabela. Aí eu tiro o histórico de toda a tabela de rubricas desde o início da informação. Aí eu vou lá, eu quero saber quem foi que fez essa alteração aqui. Aí, né, o chefe, não estou nem falando do fisco, né, estou falando do chefe do escritório, vai olhar e vai ver quem é que fez aquela alteração. Tá? Então, é uma rastreabilidade muito boa para esse inicial de vínculos. Okay? Para começar, eu vou ter que passar para esse ambiente do SPED todos os vínculos ativos da empresa. Então, não preciso pegar empregado de 1960, não. Mas os que estão... Quer dizer, se tiver algum de 1960 trabalhando hoje, né? A gente espera que tenha. Vai ter que vir a informação dos empregados ativos na competência de janeiro de 2014. É isso que vai ser necessário, tá? Não vai precisar trazer tudo para trás inicialmente. Quem estava pedindo isso, a gente começou a discutir essa situação assim, ó. A fiscalização do trabalho falou assim, não, para eu desobrigar o livro preto, eu tenho que trazer todo ele para o ambiente digital aqui. Aí eu falei assim, ó, devagar com andor, vamos, né, meio termo. Esse trabalho é até interessante, curiosidade para vocês, porque os órgãos começam a enxergar os outros com visões diferentes, né? E muitas vezes, na hora que eu tomava aquela decisão, sem conversar com ninguém, eu tenho a oportunidade de conversar e ter opiniões diferentes dentro do próprio governo federal. E isso faz com que a gente seja mais tolhido, menos rigoroso, né, com algumas situações específicas, e que a gente consiga ali conversar e achar um ponto de equilíbrio. A verdade é essa, né? Aí eu falei para o colega assim, eu falei, olha, nem ao céu, nem ao inferno, vamos ali no meio ali, pega o que você precisa para trabalhar inicialmente. Quem está ativo na empresa, carrega quem está ativo na empresa, vamos trabalhar, e lá na frente você analisa a tua necessidade. De repente a empresa não precisa queimar o livro de registro de trabalho, logo de cara, fazer festa, queimar o livro e tal, né? Segura ele lá um pouquinho e tal, mas não precisa... não vamos exagerar, ele não vai ser mais utilizado para registro. Ele fica... Isso. Aí lá na frente a gente trabalha, ó, tem 5 anos para migrar as informações, ou sei lá quanto tempo, né? Já que eles trabalham com 30 anos de FGTS, então não tem tanta pressa assim. E é aquilo que você colocou, tem que viabilizar a entrada em produção do projeto, tá? Bom, a pergunta dela aqui, como é que a empresa que não tem empregado, que precisa hoje gerar RAS negativa, GFIP negativa, não sei o que negativa, vai gerar uma negativa só aqui, que vale para todo mundo, tá? Não, é a regra da GFIP que nós entendemos que é melhor. Só altera quando tiver movimentação. Gera uma vez, fica aquela situação permanente até que haja um evento que necessite entrar. Aonde isso? Não, aí é que está. É porque... Esse processo atual hoje da GFIP, é engraçado isso, porque a GFIP ela serve para os dois, mas cada um enxerga aquela declaração de uma maneira totalmente diferente e exige procedimentos diferentes. Tá? A Caixa está remodelando toda a base do Fundo de Garantia. É um projeto nacional da Caixa Econômica que vai modernizar a base de dados de administração do fundo. Nesse interim, o FD Social apareceu, eles vão aproveitar o FD Social para melhorar processos internos. E a regra aqui é a mesma para todo mundo. Tá?
Não dá para exigir o contribuinte faz assim para esse órgão, para esse órgão, para esse órgão, numa fonte única de captação. Certo? Então os órgãos sentam, conversam, decidem, e aquele órgão, ó, entramos num consenso, tá? Quem vai sofrer um pouquinho mais, outros vão sofrer um pouquinho menos. Sempre, qualquer decisão vai ocorrer isso, tá? Essa decisão, por exemplo, que vocês vão ver que a folha é um conjunto de eventos, ela para nós é ruim, para a Receita, tá? Mas ela é ruim porque ela fere um pouquinho da integridade ali, do risco que eu posso ter de não ter uma folha única e algumas informações. Mas se tiver uma solução que me atenda, eu assumo esse ônus em prol dos demais. Toda vez que eu começo um projeto no SPED, os entes, eles sofrem um processo interno que eles chamam de perda de atribuição, ou perda de autonomia, não é de atribuição, perdoe, tá? Perda de autonomia, e é real. Ou seja, hoje eu sento aqui Receita Federal, redijo uma IN lá no meu computador, aquela mente diabólica, né? Redigindo a IN, pensando no contribuinte, falo, que delícia. Mando a IN pro normativo, o secretário vai olhar, ele confia na equipe técnica dele lá. Se alguém der um parecer para ele, ó, tá beleza, isso aqui, pô, meteu bronca. Ele não sabe que aquele layout já não é o layout mais utilizado pelas empresas de TI, ele não tem nada, sabe disso, né? Então, na hora que a gente senta aqui, vocês vão ver que nós vamos criar uma comissão, há uma perda de autonomia. Eu não posso vir só com minha ideia diabólica sozinho, né? Tem que ser vários diabinhos em consenso, entendeu? O que é um pouco mais difícil, né? E, normalmente, as coisas ocorrem, aí entra a questão do ponto de equilíbrio. Um perde um pouquinho numa situação, ganha na outra, e aí a balança vai andando, tá? Mas a ideia é que nenhum processo interno que a Caixa aplica pode ser prejudicado por causa disso. Pelo contrário, ele tem que ser melhorado. O INSS não pode ficar 2 meses sem receber informação, porque as pessoas estão se aposentando. Nós estamos tratando com a vida do trabalhador. Ocorre o dia a dia. 1 ano de informação errada aqui é 1 ano a mais que o cara tem que trabalhar na vida dele. E às vezes já está mais idoso, já está doente, né? Ainda tem que estar lá lutando porque o empregador não botou 2 anos lá na base do CNIS. E ele lá na frente vai sofrer as consequências. Então é isso que nós estamos zelando, né? Então, na hora que os órgãos entram nisso aqui, é um novo modelo de administrar em conjunto, em que ninguém pode perder os seus processos, mas também nós não podemos exigir algo que seja desnecessário. A verdade é essa, tá? Trabalhando nesse conceito de cadastro inicial, nós temos aqui a utilização do CPF como chave do trabalhador. Ainda não é o cadastro único do trabalhador, não, tá? Ainda vamos continuar exigindo PIS e NIT. Mas uma única vez é feita essa associação. Quando eu mando a admissão desse cara, eu digo CPF, PIS e NIT. Amarrou. Tá? Amarrou? A partir daí é só um identificador dizendo que é aquele empregado, porque essa amarração eu já tenho na base compartilhada. Ok? Problema. O tal do PIS Coringa não entra mais. Tá? Não entra mais. Não precisa nem se preocupar em fazer cadastramento posterior, ir lá não sei aonde, ver regularização. Não sobe mais PIS Coringa. Okay? Então, não consegue cumprir mais a obrigação. Vai ter uma relação, inclusive, de CPF NIT, PIS. Tá? Vai mandar aquela informação, vai na base consultar, não é mais dígito verificador, ok? Como é a validação hoje dos sistemas internos, vai na base conjunta Caixa e INSS, vê se essa relação é coerente, devolve, fala assim, ó, esse CPF não tem esse NIT, ou PIS, tá? Esse PIS aí não é desse CPF, regulariza essa situação. A primeira empresa que eu fiscalizei era uma administradora de condomínios, né? Aí, lá em São Paulo. Cheguei e falei assim, olha, você está aí com um lapso de 12 meses sem entrega de GFIP. Aí o cara que me atendeu, só um minutinho. Falei, como assim só um minutinho, né? Aí o cara volta, daqui a uma meia hora, entrega aqui, toma aqui as 12 GFIPs. Aí eu olhei para aquele negócio, né? Aí estava José, João, Maria, todo mundo. E o PIS o mesmo. Aí eu falei, de quem é esse PIS? O cara é meu. Né?
Bom, ele, para a Previdência, é um milionário, certo? É um milionário. Devia estar na folha confidencial da empresa, né? Ele é um milionário. E os demais trabalhadores, pobres coitados, vão ter que apresentar a carteira de trabalho daqui a alguns anos e tentar comprovar de que efetivamente trabalharam naquela empresa. Bom, o que é importante, tá? Com isso? Saneamento de cadastro. Trabalhador. Desafio. É um desafio. Tá? Ou seja, no momento em que, lá na frente, eu não tenho o meu cadastro saneado, ele não sobe para o FD Social, não aceita a validação, eu não consigo fazer a minha folha na primeira obrigatoriedade. Então, esse aí ainda é pior do que aquele da tabela de rubricas, porque esse a gente sabe que a rotina, né, a necessidade de informação rápida na empresa tem um problema. Mas aqui nós vamos ajudar. Aqui nós vamos ajudar. Nós fizemos um grupo de trabalho, nós estamos criando um grupo de trabalho, Caixa Econômica Federal, INSS, Receita e Ministério do Trabalho, tá, na base da RAIS. Nós vamos trazer todas as bases para um ambiente, tentar alocar para aquele trabalhador as informações que constam na RAIS, GFIP, na base do PIS, né, na base do INSS, na base da RAIS e na base CPF. E tentar levar isso, na hora que a empresa for consultar, antes nós vamos abrir um período, tá, onde ela pode poder consultar o seu cadastro na base. E aí, a partir daí, olhar o que está de errado. Eu nem quero ver uma base dessa, para te falar a verdade. Olhar o que está de errado e aí, a partir daí, começar a sanear. Grande dificuldade hoje, por exemplo, autônomo, né? Autônomo, a gente sabe qual é a dificuldade, nome do pai, nome da mãe. Aí o cara que contrata lá na ponta, já era. Não pegou o nome da mãe, não tem o NIT, não tem o PIS, não declara esse cara nunca mais, né? Então, esse tipo de situação, a gente tem que trabalhar para sanear. E o que isso vai gerar na empresa? Nas empresas e na relação? Uma mudança no comportamento relacionado a essas questões. O cara está falando assim, mas o cara que contrata é o cara lá da ponta, lá do estabelecimento. Ele que é o gerente que faz a contratação lá mesmo. Esse cara, então, tem que estar, primeiro, dentro de um processo da empresa, ele não pode estar isolado, ele tem que estar controlado por algum processo da empresa, certo? Ter alguma área que controle essa informação e que esse cara esteja capacitado para exigir aquela informação. E nessa situação vai ocorrer uma mudança de processo de trabalho dentro da empresa. Não tem como não ocorrer. Tá? Se esse processo está ruim, se a informação da admissão, da ponta, chega aqui para o órgão central da empresa ou para o contador que vai fazer em 30 dias, tem alguma coisa que tem que mudar. Porque senão todos os eventos de admissão da empresa vão sair com a data errada ou vou ter que marretar a data de admissão. E aí o cara vai ficar 30 dias sem receber. Como é que ele vai receber? Então esse processo tem que ser modificado. Os empresários têm que ser alertados, tem que ser um processo mais célere. Tá? Mas eu já preciso do trabalhador. Então contrata e admite logo, depois você vê, está na experiência. Algumas mudanças nessa relação que são informais, não poderiam ser informais, mas são na prática. E não vão poder mais acontecer. Certo? Então isso é um novo modelo de trabalho que tem que ser alertado. E nós não estamos levando a mensagem só para vocês, contadores, ou pessoal da área de informática, tá? Porque isso não é um problema de software, é outro culpado também. Além do contador aposentado, o outro culpado era o sistema, né? Então, nesse caso aqui, não adianta botar a culpa no sistema, porque, na verdade, o processo de trabalho é que tem que ser modificado. A geração da informação, seja para o profissional contábil, seja para o profissional de TI que vai alimentar um arquivo de layout, é que precisa estar correta. E muitas vezes é essa que impede que a informação prestada seja mais adequada. Tá? Então, eu vou ter um cadastramento inicial, apenas dos vínculos ativos, e a criação dessa estrutura que eu falei, que é para a gente auxiliar as empresas no saneamento dos cadastros, ok? Isso se a gente conseguir montar essa base, né? Porque na hora que começar a achar um cara com 15 PIS, o mesmo cara, né? E aí o cara tem 2 CPF informados, aí vai começar a complicar. Mas esse cara vai ser alertado, falar assim, quem é o empregador desse cara aqui? Esse cara aqui vai dar problema, tá? Então a gente vai buscar esse tipo de informação. Deixa eu só atender, alguém levantou a mão?
Não, são essas situações que são gargalos no processo atual, que todas elas estão sendo pinçadas nesse grupo de trabalho. Tá? E a gente deve ter uma solução paliativa para isso inicialmente. Okay? Como, por exemplo, o estrangeiro que entra e não tem CPF logo de cara. Nós estamos adotando o número do processo de trabalho dele no MTE, que esse é dado logo de cara. Então, nós vamos ter algumas soluções para esse caso específico. Okay? A gente vai admitir, provavelmente, o cara sem PIS como uma advertência e ele tem 30 dias para regularizar. A gente já pensou numa regra de validação para esse evento admissão, tá? Então, são situações que vão estar todas elas no manual do layout, na regra de preenchimento ali, vão estar escrito, olha, a informação do PIS, ela não é obrigatória inicialmente, mas ela passa a entrar em exigência 30 dias após o evento admissão, ok? Essa sigla tem aqui, ela gera, inclusive, um problema institucional grave, que é o corretivo do Word, né? Toda vez que eu boto MTE, ele, blá, corrige para tem. MTE, ele corrige para tem. Aí eu mostrei isso para o cara, para o secretário executivo do trabalho, outro dia eu estava uma apresentação mostrando para ele, olha, pô, o projeto tá assim, tá assado, eu falei, mas quem é aquele participante ali? Aí eu falei, é o senhor, né? O Word, esse pessoal de informática não é fácil, rapaz. Problema de sistema, né? Problema de sistema. Bom, então, mensagem que tem que ficar gravada. O cadastro inicial é um trabalho que você tem que começar de ontem. Tá? Começar a olhar para os clientes, para o trabalho das empresas, para o cadastro das empresas, para a gente poder chegar lá na data também sem grandes problemas. Okay? O fluxo da informação, eu tenho evento trabalhistas aleatórios, admissão, alteração cadastral, aviso de férias, aviso prévio, desligamento, comunicação, acidente de trabalho, e por aí vai. Tá? Vou abrir aqui, eu sei que é um pouco maçante, mas é rapidamente, é só para vocês darem uma olhada na carinha, no conteúdo do evento admissão, por exemplo, que a gente considera o evento maior. Tá? Eu entro lá no registro, ok? Eu vou falar aqui, então eu tenho o tipo de identificador, CPF, número do processo MTE, vai descendo, por favor. Aí aqui eu começo a amarrar, ó, o número do CPF, o nome do trabalhador, a gente está vendo se traz ou não, porque essa questão de nome não é recomendável o batimento com nome. Muitas vezes eu gero inúmeras inconsistências, porque eu abreviei P ali, né? Manuel P dos Anjos, não sei o que, não sei o que. Aí lá não está P, aí inconsistência. Mas não é um erro, certo? Então, se eu tenho cadastro do contribuinte já, no momento em que ele faz, principalmente na base CPF, já traz de lá, certo? É problema do cadastro daquela pessoa física, não do empregador dele. Isso. Tá? Nome, aí vem data de nascimento, PIS, PASEP, NIT, então aqui amarrou, matrícula na empresa. Né? Aí tem um monte de regra de validações, tá? Está em vermelhinho, né? Nem vou ler, né? Que está em vermelhinho não é para ler. Tá bom aí. Dados complementares do trabalhador, sexo, raça, cor, né? Então tem algumas informações de nível de detalhamento. Por quê? Porque isso tem que ser prestado na RAIS. Não vai precisar mais prestar na RAIS, mas o Ministério do Trabalho não está abrindo mão da informação, não. Ele quer que seja prestado em outro lugar. Tá? Então a gente precisa colocar essas informações. Local de nascimento, filiação. Ah, mas e agora que o gerente lá, que está com a faca aqui, né, no pescoço para terminar a obra, ele que faz a contratação? Nós vamos ter que ter um processo melhorado em relação a isso, dentro da empresa. Tá? Então, é algo realmente a se pensar. Hoje, no processo atual, os trabalhadores vêm sofrendo muito mais do que deveriam. Tá? Porque, logicamente, que a gente sabe que as questões econômicas, elas ali levam vantagem. Tá? Então, a gente precisa construir uma mecânica adequada. E aí, até a gente estava conversando assim, para que esse cara possa prestar informação adequadamente, perfis de acesso separados. Então, esse cara ele gera aqueles eventos de remuneração. Então, eu teria um certificado digital que permitiria ter acesso a um perfil de funcionalidade. Esse cara é responsável por fazer eventos.
trabalhistas. Mas só isso. Ele não entrega a folha da empresa. Ele faz o perfil de acordo com a atividade que ele desempenha. Vai montando ali os eventos trabalhistas. E eu tenho um outro CNPJ com perfil, um ex-CNPJ com outro perfil mais amplo, que é fechar a folha, totalizar, encaminhar DCTF e consultar todos os relatórios. Né? Então, eu tenho, e a empresa, se não tem, deveria ter alguém que controla isso, que valide essa informação, que dê um crivo final e fala assim, beleza, não, gerente tal, que contratação é essa? Tá? Esse tipo de situação, né, é que precisaria ter. Se ficar mais tranquilo, se for o contador que tem que falar isso para o empresário, né, já mostra o relatóriozinho do sistema da Receita. É o sistema. Pronto. Né? Já resolve a situação. Porque nós vamos dar um relatório do FD Social, da Receita Federal, de todos os órgãos ali, dizendo, olha, essa é a inconsistência. Trabalho é inconsistência. Tá? Ok? Bom, eu acho que já deu para ter uma noção, né, do tipo de informação que vem, é bem detalhada, é o início do vínculo do trabalhador com a empresa, então a empresa tem que parar naquele momento, para um pouquinho, senta um pouquinho com o cara, uma horinha, conheça esse trabalhador, que fica mais fácil para você administrá-lo a posteriori. Tá? Fluxo da informação. Então aí eu passo a ter, eu tinha eventos aleatórios, né? À medida que eu tinha um evento, eu ia fazendo. Aí eu passo a ter eventos mensais, que é a remuneração. Vou ter múltiplos vínculos, remuneração. Abro a folha, coloco cada trabalhador num evento, trabalhador a trabalhador. Depois eu tenho cada evento pela questão dos outros fatos geradores que não estão na folha, cooperativa de trabalho, produção rural, retenção do prestador de serviço. Depois eu tenho a contribuição sindical, que vai ser apurada aqui, e fechamento da folha. Pode parecer muita coisa, mas, para facilitar, à medida em que você vai abrindo a folha e remunerando, e informando as remunerações, tudo isso aqui de baixo já vai ser calculado automaticamente. Então, eu tenho duas visões, para a grande empresa e para a pequena e média empresa que não vai ter sistema informatizado trabalhando. Para a grande empresa, é o web service. Eu não tenho mais um PVA. Ela vai chamar do sistema dela para o servidor da Receita e vai receber a informação. Recebido, inconsistência, tais, para cada evento que ela mandar. O web service conectado ali. Para aquele que não tem estrutura para criar esse web service, vai ter um aplicativo web, não tem mais PVA. Não vamos trabalhar com PVA. É um aplicativo web que vai ter duas situações. Importa o XML, aí eu abro ele aqui antes, dou uma validação, ainda estou no ambiente do contribuinte, eu não estou no ambiente do SPED. Então ainda tenho condição de fazer um crivo ali, último, né? Dar aquela marretadinha bacana para mandar o arquivo. Aí, feito isso, eu mando junto com a DCTF. Ou eu digito diretamente. Agora, mesmo mandando o arquivo direto, eu vou totalizando à medida que eu vou recebendo. Então eu recebi 50 empregados. Eu vou totalizando e já te dou um total de base de cálculo, de contribuição devida, de FGTS. À medida que você for mandando o evento de remuneração, que tem todas as informações detalhadas ali, eu vou montando um consolidado para você. Resumo da folha, vou montando. No final você tem duas opções. Ou você manda o seu resumo, até para ver se está batendo, né? E aí ele valida e te dá as inconsistências, e aí é o seu resumo. Ou você diz para o sistema, pode calcular. Pode calcular, ele calcula tudo bonitinho e no final só fala assim, fechada a tua folha, vai mandar? Manda. Pegou a DCTF, você colocou todas as vinculações lá, transmitiu. Tá? Ah, não mudou nada no mês anterior para esse mês. Ele deseja trazer as informações do mês anterior? Ele abre para você. São esses empregados, foram essas remunerações. Tá? Como na minha empresa ninguém faz hora extra, eu não precisei mudar em nada aquela informação. Tá? E aí ela vai ano a ano. Né? Exatamente as mesmas faltas, tudo bonitinho. Né? Não precisou mudar nada. Tá? Mas é um facilitador, ou seja, eu estou ali interagindo o tempo inteiro. Tá? Então essa é uma situação interessante. Okay? Como é que vai funcionar? O cara vem, manda via web service ou pela aplicação web os eventos da folha de pagamento. Eu vou ter as seguintes validações. Primeira,
Cadastro de contribuinte, tá beleza? Esse contribuinte, certificado está válido, CNPJ, está tudo ok, cadastro de tabelas está ok. Segundo, abertura da folha, ou seja, eu abri a folha normal, competência X, assim, assim, assado. Depois eu começo. Empregado ativo. Depois, cargo, função, lotação, rubricas, conteúdo de informações da remuneração para totalizar. Tá ok, tá batendo. Eu posso dizer assim, olha, o total de itens de remuneração do seu trabalhador não bate com a base de cálculo ou com o total da remuneração do mês que você informou. Ou seja, somando as verbas, eu não bato com o total de remuneração que foi informado. Aí vocês vão olhar para mim, pô, como é possível isso, né? Isso é impossível. Bom, nós vamos começar um trabalho aí, porque o que mais tem no início da nota fiscal eletrônica é o somatório de itens não bate com o total da nota. Né? Não tinha essa validação, hoje já tem. Que atribui, que é permitida. Então você fica oscilando ali, né, entre 1 centavo e 50 centavos, lá no SPED fiscal, né? Aí você manda a nota fiscal, mas não manda o SPED fiscal com aquela nota. Podia ser o contrário, né? É esse tipo de situação, de conversa, por que não fez R$1 ou 50 centavos para os dois, né? Acertaram. Mas aqui a gente está evitando isso. Nós temos reuniões periódicas com muito mais frequência do que tinha esses projetos que estavam tratando por grupos diferentes. Tá? Então, esse tipo de decisão não é uma decisão que o cara tem que tomar isolado. Tá? E, aos poucos, vai acertando essa questão. Aqui, nós vamos ter situações em que isso não vai acontecer nenhuma vez. Se eu vier com total de proventos, ele vai ter que bater com o total de remuneração. Mestre de folha com itens de folha. Certo? E aqui vai validar, falar, não está batendo. E é o fulano de tal, o valor é esse, relatório de inconsistência vai dar tudo para a pessoa corrigir. Tá? Então aqui já vai entrar com muitas validações em relação aos demais projetos do SPED, que entraram um pouco mais rápido. Ok? Então entra e aí depois é formado toda uma base de validação. O relatório, tem relatório de advertência, tem advertência que não é um erro, ou seja, não impede a entrada, tá? São aqueles, olha, é isso mesmo? Salário não incidente de contribuição? Vai continuar insistindo com isso? Não. A gente não vai confrontar isso inicialmente, tá? A pergunta dele foi, vamos supor que eu botei gratificação como não incidente, e a Receita considera que é incidente. Não é esse tipo de validação inicialmente, tá? Isso é para depois, alguém vai olhar, trabalhar isso, né? Numa malha e etc. Inicialmente, o que a gente vai bater se você botou que essa verba é incidente, ela tem que compor a base de cálculo da contribuição. Se você botou que não é incidente, ela não pode compor. Então, eu vou somando de acordo com a informação que você prestou, tá? Então, se eu digo ali, base de cálculo do FGTS, essa. Eu vou somar essas que você colocou e vou conferir no teu total de base. Eu vou falar, está diferente, mas de acordo com o seu enquadramento. Tá? Nesse momento, eu ainda não vou fazer esse tipo de validação. Isso. Não, aí é que está. Eu não estou criando uma outra base, eu estou respeitando a sua base, eu só estou fazendo um cheque. Tá beleza. Tá? Ou seja, aquilo que é da tua folha que montou, está batendo com o total da tua própria folha, de acordo com a tua regra. Tá? A regra de validação que eu vou ter aqui é uma regra um pouco mais, não de discussão, de entendimento, mas daquilo que é ó, CPF, PIS, esse o cara está validado. Agora, aquilo que eu posso entender de um jeito e você de outro, não, isso não. Tá? Isso é para uma discussão posterior. Sim, aí o relatório de inconsistência vai te dizer claramente qual é a inconsistência que ele está apontando. Tá? E aí nós vamos ter um suporte, fale conosco, no mesmo molde, fala, ó, está com erro tal, assim, assado, no WebServe não está aceitando. Aí rapidamente nós vamos tomar uma providência. Porque o fale conosco, na Receita Federal e dentro do SPED como um todo, ele é centralizado. Então ele já vai direto para quem administra o sistema. Já entra em contato com o prestador de serviço e tenta regularizar. Tá? Sim, tem um evento de férias e tem um monte de evento de desligamento. Tá?
evento, desligamento justa causa, sem justa causa, morte, tá? Vários tipos de desligamentos vão estar presentes ali em cada evento, ok? Contingência, nós vamos usar o sistema de contingência da nota fiscal eletrônica, ok? Uma outra coisa, são várias validações que serão feitas em tempo de transmissão. Qual é a dificuldade que os sistemas que tem hoje possuem? Como eles funcionam na base do contribuinte, ou seja, eles não estão conectados nas bases dos órgãos, eles têm um monte de validações que eles não conseguem fazer. A entrada do PIS, por exemplo, no CFIP, aquele PIS padrão que entra, é justamente porque ele não consegue, no momento de transmissão, ir lá na base, verificar qual é o PIS, assim, porque senão ele está inviabilizando. E toda vez que eu faço uma validação num arquivo, que é um bloco de informações, eu tenho que varrer ele todinho. E aí, na minha transmissão, eu impacto o meu processamento na transmissão. Nesse caso aqui, como a gente vai trabalhar eventos pequenos, mesmo sendo muito eventos de folha, por exemplo, uma grande empresa, são eventos menores. Então, a validação ela percorre muito menos tempo. Só o XML ali, dentro daquelas informações, e rapidamente dá a resposta. Então, ela abre e fecha, tecnologicamente falando, né, aquela chamada ali muito rápida. Ela não fica aberta há muito tempo varrendo. Isso, então, viabiliza uma série de validações diretamente na nossa base. Coisa que o PVA, como funciona standalone, né, que a gente fala, fica lá no ambiente do contribuinte, não valida aqui, não funciona. Então, aqui nós vamos, todas as validações serão em ambiente servidor, ambiente base da Receita Federal, tá? E aqui a gente vai fazer em momento de transmissão, só quando a gente estiver aqui numa outra base que não está ali no SPED, ou seja, eu tenho que ir lá no CNIS verificar uma situação assim, assado. Aí eu tenho que receber o chamado, fecho aqui, boto ele para guardar, vou lá, faço a validação e volto, ok? Então, a ideia é rapidamente lhe dizer, olha, não vou deixar subir a informação. A informação que hoje sobe e depois vocês têm que ir lá verificar por que está errada, por que não entrou, etc. Você vai brecar logo na entrada. Ó, essa não entra, está errado. Está errado por causa disso, disso e disso. Se a gente puder dizer, a gente vai dizer. Porque aí facilita a correção, tá? Uma outra coisa que a gente colocou é, se eu quero estimular a formalização do pequeno empregador, imagina o cara começou a fazer a declaração, aquele negócio meio maçante, o cara já não está com muito afim, né? Entrou ali, alguém falou, faz lá, é tranquilo, beleza. Aí ele começou a colocar, primeira tela, fez, segunda tela. Aí na terceira tela que ele vai mandar o transmitir, pluf, caiu a conexão. Aí quando abre de novo, ele pode começar a primeira tela de novo. O cara já joga aquele mouse, já sai fora, né? Vou lá plantar minhas coisas lá, que é melhor. Então, o objetivo é gravar, cada tela que passa, ele vai gravando na base do servidor, mantendo o status que aquilo está em elaboração ainda. Ou seja, ele não deu os efeitos de entrega, tá? Mas ele já está recebendo aquele negócio ali. Então, ele já prevê um salva-tela ali, que quando ele voltar, ele pelo menos vai na última telinha lá que ele estava e tal. E no mês seguinte que ele fez a informação, ele já puxa a informação do mês anterior, deseja mandar a mesma. Porque assim, para as grandes empresas, pequenas empresas até, uma estrutura empresarial, melhor dizendo, ela tem várias variações de folha de pagamento, mesmo que sejam mínimas. Agora, um segurado especial, pequeno produtor rural, um empregador doméstico, né? O que varia de um mês para o outro? Muito pouco. Só quando há um aumento salarial anual, esse tipo de situação. Então, a gente vai facilitar, né, que ele formalize isso e simplesmente fala assim, ó, deseja manter a minha informação do mês anterior? Sim, pronto, gerou o DARF para ele pagar. Tá? O que ele quer é aquele boletim bonito, se ele possa grampear ali no final, deixar tudo bonitinho para prestar conta. Certo? Bom, tabelas de rubrica, tá? Eu vou ter atualização de uma tabela única, atualização de XML, não é só rubrica, lotação, cargo, as tabelas do contribuinte, ela sai do evento mensal, ela fica ali como tabela, eu vou só atualizando ela, e a gente vai ter algumas validações. Então, toda vez que eu modificar posteriormente uma tabela de rubrica para períodos anteriores, em que eu já tenho folha, eu vou dar inconsistência na folha. Tá? Vou dar uma mensagem, olha, você transformou a folha tal em folhas inconsistentes, com essa alteração. E aí, vai ter que refazer a folha em relação a isso. Eu acho assim, ó, é muito difícil disso acontecer. Pensa comigo, eu vou incluir uma rubrica que não estava nas folhas anteriores para trás. Com que necessidade?
Só se eu tivesse que informar na folha anterior. Se eu tinha que informar na folha à época e ele não estava na tabela de rubricas, ele já não deixou você informar à época. Porque ele vai validar, vai dizer, olha, essa rubrica não está na sua tabela de rubricas. Aí, antes de mandar a folha, você vai ter que mandar o evento para alterar a sua tabela de rubrica para poder recepcionar aquela folha. Então, é muito difícil de eu ter necessidade e as outras tabelas a mesma coisa. Ou seja, eu vou informar uma lotação para trás, quando em nenhuma das folhas para trás eu tinha trabalhador naquela lotação. Porque se tivesse, eu teria informado, teria dado a validação e você teria feito a alteração na hora. Então, é um sistema de autoajuda, na verdade, né? Ele permite, o tempo inteiro ele está checando o seu trabalho junto com você. Tá? A pergunta dela é assim, ó, com isso eu não precisaria ter retificação e substituição? Eu diria para ela que ela está mais otimista que eu, inclusive. Né? Por quê? Porque a retificação ela faz parte do processo normal trabalhista, ou seja, aquela relação ela vai gerar retificação, mas a ideia é que, por erros, diminua consideravelmente a quantidade de retificação. Tá? Inicialmente nós vamos ter um esforço, né? Do cadastro inicial está bem montado, e etc. Mas a partir daí, eu vejo que vai reduzir drasticamente a quantidade de retificação por erros. Não situações que o fato é reconhecido posterior. Né? Por exemplo, uma reclamatória trabalhista, tá? E um dissídio coletivo, algo que eu tenho que trazer para cá. Okay? Apesar do que o dissídio, a gente está trabalhando sem retificação de folha. Né? Eu coloco uma informação de dissídio, informo as competências a que ele se refere, ele vai lá, você só abre aquela folha lá do cara, aliás, você joga todo o valor do débito para aquela competência do dissídio e a partir daí recolhe. Então, eu não preciso nem retificar em função do dissídio. Isso. E cada arquivo um recibo e uma validação. Não. A pergunta dele é, ele precisa guardar em quem gerou o arquivo XML para comprovar no futuro? Não. Basta guardar as informações de que você entregou cada um daqueles arquivos. Ou seja, guarda o recibo. Mais nada. Tá? Bom, aí eu habilito o contribuinte, né? Eu tenho uma série de informações. Eu não tenho necessidade de replicar várias estruturas que existem hoje, tá? De estabelecimento de contribuinte, um monte de coisa será retirada dos arquivos de folha. Okay? E aí, cada um desses blocos também será um arquivo XML. Então, eu tenho a informação de retenção, um arquivo. A informação de cooperativa de trabalho, um arquivo. Patrocínio a clube de futebol profissional, outro arquivo. Certo? Então, tem algumas empresas, por exemplo, empresa que patrocina o Flamengo. Não, o Flamengo não, porque não é futebol profissional, né? Vamos por um outro. Madureira. Né? Então, a gente vai trabalhar essa questão. Cada arquivo XML, ele tem uma necessidade de informar aqueles blocos separados. Inclusive, faz com que eu não tenha que mandar um arquivão com informações que eu não tenho que prestar. Eu só presto a informação dos blocos que estão ali e que tem informação para ser prestada. Okay? Ao final, eu fecho a folha, apurando os débitos e chamo a DCTF. Ou seja, nós estamos indo para um novo modelo de DCTF acoplada ao SPED. Vai começar na FD Social e vai expandir para as demais escriturações. Ok? Então, assim, aonde que eu apuro o débito? Na DCTF. Na escrituração, melhor dizendo. É na FD, eu tenho todo um trabalho, boto lá fato gerador a fato gerador. Chego no final, tem um livro de apuração do tributo. Aí vou na DCTF e digo algo diferente? Né? Não tem sentido. Apesar do que, nós temos uma ação na Receita Federal que é batimento de IPJ DCTF. Acredita? E que dá resultado? Bom, essa situação não deve ocorrer mais. Tá? Nós vamos lá. O que apurou na escrituração é o que vai ser chamado para a DCTF. E não pode ser editado. Não pode ser editado. Ah, mas está errado. Então você errou na matéria tributável lá. É lá que você tem que mexer. Certo? E não aqui no DCTF.
A partir daí, então, eu vou ter o envio para todos os órgãos vão trabalhar com web service e vão ter também o Receita NetBX, assim como o contribuinte. Esse Receita NetBX, ele funciona como um backup que você pode restaurar a qualquer momento, tá? O contribuinte, através do mesmo perfil de certificado digital de envio, ele pode baixar suas informações. Ah, meu Deus, desincronizou aqui. Mandei, eu não sei o que está na base do SPED em relação aos meus trabalhadores. A qualquer momento eu posso ir lá, dou um download, atualizo a minha base aqui, vejo que faço a comparação e vejo, ok? Esse serviço vai estar disponível para as empresas. Já está, né, para algumas outras escriturações, aqui não será diferente. O módulo web ele tem muito mais facilidade para o pequeno contribuinte, eu mudo a linguagem, né, de me comunicar com ele. Aí o colega estava assim, especificando o sistema, botou no campo assim, ó, informar um novo vínculo laboral. Aí eu olhei aquela informação, falei, ó, faz o seguinte, desce, sai da tua delegacia, vai lá na esquina, conversa com um pipoqueiro e fala assim para ele, amigão, tu quer informar um novo vínculo laboral? E vê o que ele vai responder para você, certo? Se ele entender direito, aí fica mantido. Se não, você bota uma pergunta assim, você contratou um empregado esse mês? Pronto. Certo? Eu acho que esse ele entende melhor, ok? Tá? Aí ele falou, é verdade, tem que mudar aí. Parar de usar uma linguagem... Tu não está falando com um fiscal não, cara, certo? Está falando com o cara que mal consegue ali ter uma informação da legislação tributária, né? Que vê ali a televisão de vez em quando, tá? Vamos usar um linguajar mais coloquial ali. Se ele quiser consultar a legislação acoplada, aí ele abre lá um comentário, uma chamada qualquer do menu ajuda, lá do menu ajuda, que ele vai, certo? Bom, mensagem de orientações, identificação do tipo de contribuinte, isso é uma coisa muito legal, tá? Primeira entrada é eu me identificar como contribuinte, não pelo meu CNPJ, mas quem eu sou. Eu sou uma grande empresa do lucro real, ou eu sou um MEI? Se eu sou um MEI, eu só posso ter um empregado por mês. Então, eu não deixo o cara ter 2 empregados por mês. Ou eu aviso para ele, olha, você já tem um fulano de tal contratado. Você está contratando outro cara aqui agora. Primeiro, você não fez a admissão desse cara, tem que fazer. Segundo, se você fizer a admissão, você vai deixar de ser MEI, porque você só pode ter um empregado, a não ser que esse outro esteja afastado. Ah, está afastado, então envio o afastamento. Então eu vou me comunicar com o cara ali. Ele falou que é MEI, eu sei qual é a regra que vale para ele. Eu digo para ele qual é a regra. Tá? Então isso é um avanço. Simples nacional, atividade concomitante, eu já sei qual é a regra. Se o cara está na desoneração da folha de pagamento, ele já vai me informar ali. Logo de cara ele já coloca desonerado de acordo com a lei tal. Então eu já sei que eu vou aplicar para ele um quadro onde ele vai ter que me informar se ele vendeu, quais são os produtos da TIP, quais são as receitas desse produto, para eu poder chegar na alíquota dele para aplicar na folha. Ok? Não vamos fazer igual hoje, que esse cálculo é feito por fora, a empresa tem que manter o cálculo e colocar no campo compensação da GFIP lá um tal. Né? Aliás, se for ver o que a gente coloca naquele campo compensação da GFIP, é melhor nem abrir aquele negócio. Mas a gente vai deixar de fazer isso. Ou seja, no momento que você colocou ali a informação básica de cálculo, você não guarda mais isso. Aquilo que você precisa guardar é simplesmente o fato em si de quantas operações você vendeu, nota fiscal, etc. Mas não o método de cálculo que você usou para chegar naquela alíquota. Ali você já está fazendo aquilo ali direto. Tá? Então tem uma série de situações que a gente, ao identificar o contribuinte, sabe que informação tira para esse cara e que informação que deve colocar para esse cara. Então não vai ficar exigindo para preencher campo em branco que não está aplicado àquele contribuinte. Okay? Aí é onde a carinha do site da Receita, ele vai ser validado no ambiente ECAC, tá? Ele vai ter um portal de entrada, FD Social, porque ele é um projeto, não é da Receita, é um projeto do governo federal. Ele está lá no Ministério do Planejamento, inclusive, da Câmara de Gestão do Governo Federal. Ele tem a atuação da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, etc. Então, é um portal descaracterizado. Aqui é mais para vocês verificarem que a validação que vai ser utilizada é a validação do ambiente ECAC. Tá? Aqui o E-Social, né, que foi colocado ali, porque assim, o SERPRA é nosso parceiro.
E vocês sabem, né? A empresa de TI, ela gosta muito de ajudar na especificação, né? Então, a empresa de TI, quando às vezes a gente esquece, né, e tal, ou está muito tempo desatualizado, eles acabam colocando algumas informações, por exemplo. Ele olhou e falou assim, não, FD social não é mais bom, não. Vamos botar E social porque tem mais coisa agora, né? Tem DCTF, tem um monte de coisa aqui, eu não posso chamar isso aqui de FD social. Aí eu falei, olha, eu vou usar essa apresentação sua que está muito boa, mas o nome é FD social, deixa lá, do jeito que está, tá? Então aquele menu ali, ó, onde está E social, vai ser FD social. Você tem os eventos, a folha e a DCTF previdenciária, ok? A pergunta dela é se nós vamos ter 2 DCTFs. Nesse primeiro momento, sim, depois não teremos mais. O que nós vamos ter? O que nós vamos ter? A escrituração FD social entrou, apurou os débitos previdenciários, chamou a DCTF Web, que aliás o nome não é nem mais previdenciária, é DCTF Web, porque ela vai valer para os outros tributos também. Então ela vai chegar, apurou o FD social, chamou a DCTF e informou. Apurou EFD e RPJ, já ouviram falar nesse projeto? EFD e RPJ? Então, ele vai substituir o Laluna em papel, né? E a DIPJ vai acabar quando ele entrar no ar, tá? E aí, quando eu apurar IRPJ e CSLL, que é o tributo que vai ser apurado ali, eu vou chamar a DCTF Web e ele vai declarar. Vai ser modernizada. Mas para quem está prestando a informação, vai ser transparente, porque é um fluxo único. Eu terminei FDRPJ, como é que eu termino ela? Mandando a DCTF daqueles tributos que estão ali. Eu terminei FD social, como é que eu termino ela? Mandando a DCTF junto. Então é um fluxo único, que inclusive você nem alimenta a DCTF. Na verdade, eu chamo de DCTF por quê? Porque juridicamente é uma declaração que confessa o crédito. Confessar mais ainda não é necessário, é porque a folha não seria uma confissão juridicamente falando, tá? O que nós não queremos, e talvez isso que vocês não estejam enxergando, é que não são 2 processos separados, é um processo só dentro do fluxo da informação. Então, para o usuário vai ficar muito transparente, né? Então, ele vem preenchendo, quando ele totalizou, a próxima tela já é a DCTF. Para quê? Para você fazer a vinculação, para você apurar o teu saldo a pagar, porque nem sempre o que você apura de débito é o que você vai pagar. Você já pagou coisa, você tem compensação para informar, salário família para deduzir, né? Tem uma série de situações que ele já, inclusive, já vai abrir para você. Eu vou mostrar a próxima tela. Olha, quando eu vim aqui fazendo essa informação toda, tá? Chamei aqui os empregados, quais são, eu abro lá a minha base, meus empregados são esses, CPF tal, o tipo, a situação está ativa ou não está. Aí eu tenho um histórico de eventos de cada um deles aqui. Isso aqui é uma consulta que vai estar o tempo inteiro disponível para vocês, tá? Aí eu tenho o status aqui, admissão em tal data, alteração cadastral em tal data, afastamento temporário em tal data. Vocês vão poder estar consultando. Depois, normal, mensal, folha mensal, cada folha, status da folha, em andamento, transmitida, essa que vale, essa que não é, retificada, inconsistente. Todo momento vocês estão ali, consultando, se divertindo, né? Aí eu mudei aqui, botei cada lotação, como é que está sendo feita a minha folha. Por aí vai. Aí eu vou substituir, aí as verbas, salário, hora extra, etc., a montagem do contra-cheque de cada um. Aí eu posso ter aqui uma funcionalidade, ó, deseja manter a informação do mês anterior, isso aqui já está apresentando o mês anterior. E o cara só olhou, confirmou, vai-se embora. Tá? Ok? Aqui é uma tela. Vai confirmando, né? Alegria, alegria. Aí, olha só como o processo transparente, tá? Quando eu terminei a totalização da folha, ele já aparece aqui, direto, a primeira carinha da DCTF. Essa primeira coluna aqui é o módulo onde apurei os débitos da folha. Total da contribuição da patronal, do descontado do segurado, tal. E aí você só vem aqui, ó, compensação, tá? Salário família, salário maternidade, DARFs pagos anteriormente. E aqui no final é saldo a pagar. Saldo a pagar, automaticamente emite DARFs. Vai lá,
emitir um DARF único, ainda posso informar depósito judicial aqui, vários depósitos para o mesmo processo, inclusive, que a gente sabe que tem depósito parcial. Chegou aqui, gerou o DARF, um DARF único, um código de barra. Agora, cada um vai ter que informar, vou pagar tanto de desconto segurado. Você sabe como é que é feito o destrinchamento daquele valor do INSS, que vem na guia 2.100? Código de GPS 2.100. Aí tem lá, valor de INSS, um valor só. Bom, como é que eu sei o que é aquele valor em relação a cada um deles quando o recolhimento é maior ou menor que a GFIP? Né? Aí a gente faz uma regra bem legal. Primeiro é para o segurado, que é para o cara não ser representado penalmente pela apropriação indébita. Então, aproprio no segurado. Aí depois eu criei uma ordem lá da minha cabeça. Ela é empresa, Jurrat, cooperativa e sei lá mais o quê. Pronto, rateei. Resolvi o problema do contribuinte. Aí o contribuinte fala, não, mas eu não tive, não, só cooperativa. Eu quis pagar o outro. Nisso aqui era uma diferença. Aí começa. Porque somos nós que dizemos o que o contribuinte está pagando. Tá? Por quê? Porque o campo da guia não determina. Aqui não. Estou pagando tanto de desconto segurado, estou pagando tanto. A guia vai ser uma só. Por empresa, inclusive. Vai acabar com esse negócio de GPS por estabelecimento. É uma guia pelo raiz CNPJ. Tá? Eu vou ter lá a informação no código de barra que representa tudo isso aqui. Então, eu, quando entrar, explodo no meu conta corrente cada contribuição. O fundo de garantia vai chamar uma rotina da Caixa para gerar guia, tá? Mas também vai gerar por aqui. Exatamente. Única folha. Você falou a palavrinha mágica. A folha é uma por empresa por competência, tá? Eu tenho que consolidar as folhas de estabelecimento. Não existe folha de estabelecimento. Se você olhar o decreto 3048, que é quem regula a folha, ele diz lá, a folha deve ser totalizada com todos os segurados da empresa por estabelecimento, né, e apurada por empresa, certo? Então, a prática é inimiga da legislação. Certo? No concurso público a gente falava assim, não estuda a prática, estuda a legislação, certo? Não esquece que você já trabalhou na área. Quem, inclusive, trabalhava na área estava arriscado a se dar mal pelos vícios. Então, a gente tem que um pouco abstrair, aproveitar esse modelo novo para botar a casa em ordem. Né? Essa que é a grande mensagem que fica. Tá? E, ao final, eu tenho aqui as competências, a minha qualidade de empregador, como é que foi o envio, os valores totais, passíveis de consulta. Então, todo esse instrumental vai estar à disposição de vocês, para que o início a gente possa estar trabalhando com essa informação mais adequada. Sim. Eu tenho um resumo por estabelecimento, tenho um resumo por empresa, por empregado, resumo da folha por rubrica, tenho N relatórios. Tem. Tá? O pessoal me colocou muito essa questão de folha confidencial. Né? Grandes empresas têm uma política remuneratória da sua classe estratégica ali, né? E não gosta, né, de estar dando ampla divulgação em relação a isso. Né? Vai que o presidente tem que começar a se esconder na hora que chega na empresa, porque o nego já está sabendo quanto é que ele está ganhando e tal. Então, é uma política remuneratória que a empresa quer manter. Então, nós temos que não impactar operacionalmente, que para nós não é problema. A gente quer que a informação seja mantida, mas a gente não quer quebrar um sigilo que decorre desse trabalho. Então, a ideia é a gente criar perfis específicos, ou seja, eu tenho um perfil que só alimenta eventos, eu tenho um perfil mais completo que visualiza todos os relatórios, que monta, que gerencia. Inclusive, esse perfil pode gerar relatórios restritos, de determinada lotação, inclusive, para poder estar orientando os seus gerentes, etc. Então, nós vamos criar para respeitar essas circunstâncias, ok? Cronograma. Até 30/4, nós vamos terminar e concluir toda a especificação técnica. Tá? Isso, inclusive, na linguagem já de desenvolvimento, orientado ao objeto lá e tal. Ok? Bom, de 2/5 a 30/9, nós vamos construir todo esse aplicativo. Essa é uma... Calma, deixa eu molhar o biscoito ainda. Né? Estou aqui no meio ainda, não cheguei no final.
30/9 termina. Aqui a gente já disponibiliza a primeira versão de testes e continua testando ela, ok? Então as empresas pilotos já estão testando, já está disponível no site sem possibilidade de transmitir, só com as validações, etc, ok? Regras de preenchimento. A gente vai fazer uma publicação de layout 28/3, tá? Mas aqui nós já vamos antecipar uma primeira versão que ainda não vai ter aquela com efeito normativo, mas já vai ter basicamente 95% da estrutura e conteúdo, para vocês já irem se acostumando, se divertindo, né, na estrutura, e com base nisso a gente publica esse ato. Então, eu vou passar para o representante da FENACOM e para o representante da FENAINFO essas informações para que eles já possam estar trabalhando com vocês, disponibilizando isso como instrumento de orientação. Isso, até o dia 19 de fevereiro, tá? Esse é o compromisso que eu tenho com as empresas piloto. Estou assumindo, a gente está alterando a estrutura do layout hoje existente para essa estrutura de eventos XML. 30/4, um manual de integração do XML, que é obrigatório, né? Ter para quem vai construir o web service, ter esse manual. Nós estamos assinando o convênio com todos os órgãos até o final de março. E até o final de março nós estamos constituindo uma comissão permanente que vai gerenciar esse projeto. Então nós vamos ter uma comissão com 2 representantes de cada órgão que participa. 2 do Ministério do Trabalho, 2 da Receita, 2 da Caixa, 2 do INSS. O Ministério do Trabalho pode até ter por secretaria, né? Tá? Então nós vamos ter aí uma comissão que vai estar aprimorando o sistema e trabalhando as questões relacionadas ao aplicativo. Entrada em produção, janeiro de 2014. Ficou mais calma? Janeiro de 2014. Para todos. Isso. Não, segundo, eu vou parafrasear um colega lá das empresas piloto, né? Nós vamos entrar no estilo Big Bang. Ou seja, todas as empresas ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqui tem um caráter diferente, tá? As demais escriturações de SPED, elas entram de forma tangenciando as outras informações, e aí depois ela vai substituindo. Só que isso é um processo moroso. Aqui nós já vamos entrar substituindo direto a GFIP. Não tem sentido em obrigar a criar o FD social e manter a GFIP. Nós vamos ter algumas situações, nós estamos conversando com a Caixa para a gente ver qual é a nossa política em relação a isso. Isso está sendo, inclusive, discutido no âmbito do próprio Ministério da Fazenda. Qual é a alternativa? Primeiro, para retificar períodos anteriores, né? Então, manter talvez uma estrutura existente, porque mudar a base para trás é complicado. E segundo, para a gente, por exemplo, reclamatória trabalhista. É um processo ainda que não está muito ajeitado. Então, de repente, a GFIP de reclamatória ela continua. Algumas situações como essas que vão ser pensadas, mas vão ser bem explicadas para vocês na orientação, tá? Mas, de resto, eu não tenho como ter 2 confissões de dívida convivendo. Juridicamente é inviável, inclusive. Certo? Então, não dá para eu entrar para substituir depois. Eu já vou entrar substituindo o processo. Por isso que tem que entrar todo mundo junto, tá? Esse é um dificultador. E aí, lá no CNIS, eu tenho, olha, qual o contribuinte que está obrigado a GFIP, qual que está obrigado a FD Social, se eu for entrando em partes? Esse trabalhador eu puxo daqui, esse eu puxo daqui, esse trabalhador... Né? Então, começo a piorar muito para as bases clientes. Então, é um efeito que aqui, talvez o Big Bang não seja tão pior do que entrar particionado, tá? Então, os efeitos são todos esses aqui, ok? Governamentais desejados, redução do custo de conformidade, melhoria na fiscalização, aumento da formalização do emprego, maior facilidade de acesso do trabalhador aos seus direitos trabalhistas e previdenciários, redução de fraudes e aumento de renda. E aqui, ó, a contribuição para a redução da carga tributária. Nós estamos trabalhando no modelo de transparência fiscal, na visão do bom contribuinte, daquele que precisa ser ajudado para prestar a informação, no sentido de tirar o sonegador da concorrência desleal. E, a partir daí, eu preciso, para aumentar a arrecadação, não mais aumentar tributo. Basta que eu amplie a minha base de arrecadação com as pessoas que hoje não pagam e que passam a pagar, que vão se formalizar, etc. Aí eu mantenho minha base arrecadatória sem ter necessidade de estar incrementando. E eu sou até esperançoso, no sentido dessa transparência ajudar a gente até a reduzir, né, a desonerar, mantendo os índices arrecadatórios.
Eu acho que esse é um modelo que as administrações tributárias no mundo desenvolvido procuram utilizar. Okay? E a título de informação de importância desse projeto, de que vocês podem já começar a investir no saneamento, que a situação é reversível, eu vou ler para vocês a notícia que saiu no Estado de São Paulo, da entrevista com o ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, que é: carteira de trabalho será substituída por cartão eletrônico. Alguém leu essa notícia? Não, você só leu a manchete. Você não leu o conteúdo. Olha aqui para que está associado aqui, ó. FD Social. O governo do PT fará uma novidade. É porque isso aqui é Jornal Paulista, PSDB, coisa e tal, né? Mas aqui eu estou lendo a mensagem na íntegra, certo? Minha chefe aqui não é minha. O governo do PT terá uma novidade a apresentar na campanha de 2014. Se tudo correr como quer, a presidente Dilma Rousseff, em meados do ano que vem, a velha carteira de trabalho será aposentada. Será que ela vai conseguir a aposentadoria? Ela está na base do CNI? Eu não sei. E substituída por um cartão eletrônico. Batizado de Escrituração Fiscal Digital Social, FD Social, o projeto está na Câmara de Gestão e Dilma quer vê-lo pronto ainda este ano. Né? Então eu liguei para o colega do Ministério do Trabalho lá na Tantabaia e falei: meu irmão, qual é a tua? Não estou te entendendo. Como é que teu ministro faz um negócio desse? Né? Mas quem está falando é a chefe. E para a chefe nós temos que entregar o produto. Né? Então vocês veem o impacto que isso tem na vida do trabalhador. A partir do momento em que eu montar essa base RET, que é o de registro de eventos trabalhistas, eu vou ter um impacto enorme na vida do trabalhador brasileiro. E por isso que eu falo, esse cronograma ele é muito menos negociável do que outros projetos do SPED. Tá? Então, o saneamento do cadastro inicial, o saneamento das tabelas de rubricas são extremamente necessários e urgentes, porque esse cronograma está fechado bem mais em cima do que os outros projetos do SPED foram fechados. E esse impacta direto a vida de quem o Estado tem o dever de tutelar, que é o trabalhador. Ok? Eu espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Tá? Muito obrigado e estou aberto aí para as perguntas.